Gente, boa tarde. Eu tô aqui com a Carola Henrique, uma modelo profissional, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dela e como que é esse meio da moda, né? Tudo bem, Carola? Boa tarde a todos, tudo ótimo com você. Carola é seu nome artístico, né? Seu nome mesmo é Ana Carolina. O que te levou a escolher esse nome artístico? Tem algum motivo em especial que te levou a isso? Então, como meu nome é Ana Carolina Rufino Henrique, Carola é um nome que meu pai me chamava, né, meu pai falecido, família, alguns familiares íntimos me chamavam de Carol. Então eu resolvi colocar Carola como um dos sobrenomes da família, Henrique. Ai, que Então lindo. é um nome afetivo. E tem um pouco a ver, né, Ana Carolina, Carolina. Aham. Então é um nome afetivo. Ana, eu fiz a minha pesquisa, né? Reparei que as suas redes elas não são muito movimentadas, né? E que você é uma pessoa bem Sim. discreta. O que você consegue se manter tão ativa na indústria da moda, né? Mesmo não estando tão atualizada assim nas redes sociais. Então, é uma pergunta ótima. É que eu sou do tempo das não redes sociais, né? Eu sou bem mais velha e tal, então. E a rede social, hoje em dia, é uma ferramenta fundamental para trabalhos, né? Hoje em dia, as pessoas conseguem muitos trabalhos através das redes. Basta ser, se você for um bom influente, ter um bom engajamento, você consegue. E hoje em dia também, não só no meio da moda, mas no meio artístico, a gente vê muitas pessoas que, às vezes, elas conseguem coisas pelo número de seguidores, né? Os seguidores que contam muito. Sim. Então, e eu, infelizmente, às vezes eu sou muito cobrado um pouco sobre essas questões, porque acho que a internet para mim é algo necessário, mas ao mesmo tempo é algo muito complexo, que eu acho que até para parte da mente humana, assim, eu acho que ela é um pouco hoje em dia ela está em excesso, né? Então eu acho que para mim às vezes eu prefiro estar, às vezes um pouco mais. Mas como eu nesse meio eu flutuei muito, né? Fiz faculdade, usei meio paralelo, então eu não fiquei totalmente dependendo do mundo da moda. Então é uma ferramenta que eu uso. Preciso usar mais, eu falo aqui, preciso até atualizar mais, mas é uma situação que eu prefiro, às vezes, para minha saúde mental, estar um pouco mais distante. Mas sigo pessoas do meio e tal, né? Já consegui alguns trabalhos com o meio da rede social também. Então, você disse, né, que você não é muito ativa, que você segue pessoas que são e assim por diante. Você acha que com esse aumento, né, esse boom que teve as redes sociais, as pessoas passaram a seguir mais aqueles que se identificam com a forma de vestir, né? E a se comparar mais também, né? Como você vê esse avanço das mídias para sua profissão, sendo que você começou quando não tinha, né, rede social? E aí você acha que isso acabou afetando de alguma forma o seu trabalho hoje? Eu acho que hoje esse boom acho que foi algo positivo, né? Porque hoje a moda está mais democrática. Então hoje eu acho que a indústria, principalmente a parte da internet mesmo, ela obriga as grandes marcas a trabalhar com pessoas de diferentes tipos. Quando eu comecei, eu lembro que há um ano atrás eu estava numa agência com nome famosa, né? E a Mega, e eu lembro que quando eu fui lá, mais tempos longínquos agora, ela falou, você já veio aqui no passado? Eu falei, já. Eu lembro que na época eles trabalhavam com dois modelos negros, vamos supor, retintos. Então, por exemplo, se a agência tinha duas pessoas, que se você for ver na década 2000 e poucos, assim, eram sempre as mesmas pessoas que mostrava nas redes sociais não, né? Nas propagandas.
Então eles falam, já tem uma pessoa do seu tipo, então não. Então hoje em dia, eu acho não, tenho certeza que a indústria está mais forçada, não que às vezes queira trabalhar com esse estilo específico, mas ela acaba sendo forçada a ter a diversidade. Então eles têm, por exemplo, um departamento de diversidade hoje. Então eles trabalham com todos os tipos de corpos e expressões e pessoas diferentes. Que a gente nós somos, né, plurais, né? O Brasil é plural, o mundo é plural. Então ele precisa não excluir as pessoas, e sim incluir as pessoas, né? Então, hoje, nesse sentido, eu vejo como algo positivo. Ao mesmo tempo, tem bastante pessoas, bastante estilos, bastante formas de trabalhar. Por exemplo, eu não coloco nada de lifestyle, né? Então, assim, para você ter engajamento, além de colocar muito isso, você tem que estar toda hora postando, né? Para você conseguir monetizar. Então, eu sou uma pessoa um pouco tímida para falar, né? Apesar de eu ter feito um tempo fiz alguns comerciais, testes. Então você já vivenciou coisas muito, né? Tipo, muitas vivências, sim, né? E eu vi que sim, você já foi pra fora, né? Já fez sim, alguns trabalhos lá fora, tanto como Paris, Londres também. Como isso agregou na sua carreira e mudou a sua forma de pensar e ver o mundo por ser uma brasileira negra, retinta, indo para outro país, né? Que a gente sabe que tem países com muito preconceito ainda. Como é que foi essa trajetória? É muito interessante, porque, por incrível que pareça, quando eu fui eu morei um tempo em Londres, né? E lá... o trabalho na moda, porque é muito amplo, não fica restrito, por exemplo, hoje em dia a passarela está um pouco mais democrática, mas mesmo assim, tinha uma época que estava, hoje não tem tanta magreza, trabalhamos com mais diversidade, mas se você for ver os grandes desfiles de fora, os mais famosos, voltou. Então, assim, né, até que ponto tem isso, né? Aí tem um padrão de alturas, tem um padrão de idade, por mais que às vezes você não aparenta, mas tem... Só que lá fora eles são muito, muito mais amplo. Eu não sabia que era tão amplo assim. Né? Você não, termos de... Tanto que eu fiz um cadastro no site, e até hoje eles me mandam e-mail, né? Até hoje eles me mandam testes, né? Então, por incrível que pareça, por mais que tenha o racismo, né, que tem no mundo inteiro, mas os testes são mais diversos, pelo menos na época que eu fui, que não estava tanto boom aqui, né, que agora o boom tá maior. Mas hoje os testes mudaram muito, né? Mas lá fora eu achei interessante porque eles trabalham com bastante diversidade, né? Não sei se é por ter menos, né, mas é bem mais diverso o nicho, né, os testes, a idade, é bem mais diverso do que aqui. Entendi. Você falou que já fez passarela e a gente sabe também que você é uma modelo fotográfica também, né? Pelas fotos. Sou mais fotográfica. Pelas fotos que tem no seu perfil. Estando nessas duas áreas, né? Porque você já explorou tanto uma quanto a outra. Você já vivenciou muita coisa. Como você se sente atuando nesse meio, sendo uma mulher negra, que hoje em dia já não tem mais 20 e poucos anos, né? E como você vê essa forma de representatividade, né? Eu vejo, hoje em dia, a representatividade é algo que é muito falado, né? É necessário, tá nos pilares da ONU, né? Falar sobre a questão dos negros, né? Das minorias, aqui a gente tem o ano da mulher preta latino-americana, então tem muitas questões muito positivas, mas ainda eu acho que falta muita coisa, né? Eu lembro que na época que eu fiz muita publicidade, ia nos testes negros, tinha vários estilos de negros, e quando eu gravei publicidade comercial. E era interessante porque eu via só eu, geralmente, de tinta, eu via alguns negros de pele mais clara, poucos, mas quando me colocavam sempre com uma pessoa ou com ruivo,
pouco mais. Tudo bem, eu acho interessante, né? Mas também, né, que a gente tem a diversidade. Mas eu falava, nossa, e aí tinha uns colegas meus que a gente sempre contava, às vezes, pessoas, uns negros retintos poucos. Aí eu falava, mas gente, eles nunca colocam a gente junto, né? Por que será? E eu já ouvi muito assim, né? Ah, você é exótica, né? Tem uma beleza diferente, é exótica. Aí eu depois, né? Como eu sou uma pessoa que fui criada no meio muito politizado na parte da negritude, então eu questionava muito essas questões. Né? E às vezes eu saía um pouco brava, exótica, ou, né? Porque não colocam, negra só tinha eu, né? Então a gente, como eles falam hoje, né? O teste do pescoço, né? Que você olha ao seu redor para ver quantos negros tem, quantas pessoas tem. Então, hoje, com a diversidade está mais inclusiva, mas, ao mesmo tempo, tem os padrões. Né? Quando você vai, ainda tem cabelo, né? Que hoje eles preferem, se vocês forem ver as negras retintas, tem muitas africanas, né? Lá fora, trabalhando no meio da moda, principalmente passarela, mas você vê que a maioria dos cabelos são bem curtos, né? Por que será? Né? Porque será, cara, cortar careca, né? Dá menos trabalho, né? Eu falo isso da indústria, né? Ao mesmo tempo, quanto mais, principalmente publicidade, quantos mais traços, menos negroides que você tem, mais bonita você é considerada ainda. Então, com o nariz mais largo, o cabelo mais crespo, ainda tem a questão da beleza, ainda é enquadrado nos padrões europeus. Então, quando você faz teste, você olha, eles colocam vários padrões e colocam uma negra mais retinta, com os traços mais negroides, e uma negra mais com os traços mais, eles falam mais finos, né? Até é uma expressão até meio até racista, né? Porque mais finos, por quê? Porque ela é mais fina, porque ela tem o nariz mais fino, ela tem os lábios menos grossos. Então, infelizmente, ainda tem padrão. Eu acho que, por mais que a diversidade hoje em dia trabalhe com menos padrões, ainda o padrão existe bastante. O padrão europeu ainda prevalece. Considerando que você também chega a ser uma referência, né, de moda afro, porque as roupas que você veste são mais focadas, né, para essa cultura. Os penteados que você usa também. Você acha necessário as pessoas saberem a história por trás do que elas estão vestindo? Eu acho muito importante, né? Porque somente o afro, a nossa ancestralidade, a gente carrega. Então, para mim é muito significativo. Para mim, como eu represento muitos que vieram antes de mim, para eu estar aqui. Então, como eu falei para ti, eu vim de uma família que a gente é muito ativa nessa questão. Então, para mim, quanto mais eu coloco alguns traços, algumas questões minhas, algumas roupas, ou brinco, alguma coisa que remete à ancestralidade, para mim, eu me sinto muito mais forte. Né? Então, eu carrego muito isso. Eu acho muito importante. E a história é necessária, né? Eu acho que sem a nossa história, por mais que nós somos brasileiros, né, a gente sabe que a nossa história foi muito dizimada, né? Nós viemos aqui, eles fizeram uma mistura para nos conectarmos com a nossa origem, mas a parte, a espiritualidade que traz é muito forte. Mas eu acredito que é muito necessário, pelo menos, a gente saber a história um pouco por trás, né, da nossa história negro, das questões, né, das leis. Isso é muito importante, necessário. Ana, para finalizar, né, como você já realizou tantos trabalhos, me fala qual desses trabalhos foi um divisor de água na sua carreira e se tem algum sonho que você ainda não realizou e que gostaria de realizar no mundo da moda. Sim, o divisor de águas foi quando eu fiz esse photoshooting que eu fiz em Basel, na Suíça, né, que foi muito interessante, para mim muito importante, porque eu acho que não sou só eu que falo, mas eu vejo muitas pessoas, mulher falando sobre autoestima. E a mulher negra com autoestima também é um fator que a gente já nasce meio que
apesar que a sua geração hoje, eles já nascem mais empoderados, acredito, nas escolas, mesmo assim, na época que eu estudei colégio, desde pequeno, nos colégios que eu frequentei, né, particular e tal, só tinha eu e minha irmã, então a gente, né, sofreu muito, e a questão da autoestima ainda pega muito pra mim, por mais que às vezes as pessoas falam, nossa, né, então, na Europa, esse divisor de águas foi muito bom, porque levantou muito meu autoestima, como mulher preta, retinta, então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante para mim, né? Apesar que estou em autoestima em construção ainda. Se sentir bonita é sempre necessário. Confesso, tá em construção ainda. De pouquinho em pouquinho. Ana, e quais sonhos você ainda não realizou que gostaria de realizar? Eu gostaria muito de visitar, né, a África, alguns países africanos, principalmente. Né, gostaria de fazer umas fotos lá. Né, ainda tenho muita vontade de ir nesses alguns países, né, conhecer. Se eu pudesse conhecer a África inteira. Se conectar um pouco com a cultura, né? Eu gosto muito, nossa cultura, nossa ancestralidade, eu acho muito importante, muito forte, né? Então eu tenho vontade de fazer um trabalho ainda mais voltado para a africanidade. Entendi. Bom, Ana, é isso. Muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo, por as informações que você passou, porque são necessárias, né, para o cotidiano, para trazer também uma representatividade para as meninas que estão começando agora, principalmente meninas negras, né? Então, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Foi bem tranquila a entrevista. Não fiquei tão nervosa que eu já fiquei, ai meu Deus, para falar em tudo. Mas muito obrigada por escolher também, né, como representatividade. E estou muito grata. Muita luz para vocês aí no jornalismo, também como representatividade negra. Muito axé, muita luz.